Bom, boa tarde. Iremos falar aqui hoje sobre técnica de redação, TCC e MTC, metodologia de trabalho de curso. A grande dúvida que paira é a seguinte: como que eu vou construir o meu TCC? Como que eu vou analisar o meu TCC dentro de um processo que é complexo? Como que eu vou extrair a ideia? Isso eu já deixei bem claro nos outros vídeos do Facebook e também resolvi então, porque o Facebook não está mais funcionando, não sei o que acontece com o servidor, que não consegue detectar. Então criara uma conta aqui no, como que eu posso dizer, no YouTube e resolvi postar esse vídeo teste que vai falar o porquê que eu não devo usar a narração em um TCC. Por que não é interessante em técnica de redação, quando eu vou argumentar, narrar? Por que não é interessante em MTC, eu a todo instante narrar? Em primeiro lugar, convém dizer o seguinte: narrar equivale a dizer contar histórias ou histórias com H minúsculo. Porque se é história com H maiúsculo, eu falo da ciência história, tá certo? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que todo esse processo de dissertação, ele é o oposto da narração. E explicando de forma breve o que é uma narração, fica mais fácil entender por que eu devo dissertar em um trabalho de conclusão de curso. Porque eu devo argumentar em MTC com base na dissertação. Porque eu devo expandir o raciocínio mais detido na dissertação do que na narração. Ora, fica claro, fica evidente que todo esse posicionamento que as pessoas adquirem, ele não vem de hoje. Ele vem de um processo que se inicia lá nos bancos da escola, quando somos pimpolhos e pimpolhas. Exemplo, ontem eu estava no bar com os amigos, com a Fernanda Cacitas, a Rose, o Valdir, a sua esposa Nancy, o Osmar, Miriam, Helder e eu. E aí o Osmarzinho, ele citou uma coisa interessante. Se eu falo para uma outra pessoa a seguinte frase: quantos rins nós temos? Ponto de interrogação. Naturalmente a pessoa que foi indagada irá corresponder: ora, dois. E eu falo: não, errado, quatro. Quantos fígados nós temos? A pessoa diz: ora, um. Eu digo: errado, dois. Porque se eu analisar do ponto de vista da frase, e isso é hermenêutica, lembra? Ou seja, interpretação. O que acontece? Eu estou me referindo a duas pessoas. Portanto, literalmente, eu tenho quatro rins e dois fígados. Professor, você bebeu? Não, eu não bebi Almaden nem nada ainda, né? Mas o que eu fiz? Eu simplesmente utilizei a frase que revela muito mais do que uma simplicidade de ideia ou pergunta. Eu não quero aqui saber quantos rins tem uma pessoa. Se eu estou usando o coletivo nós, é sinal que não temos dois, e sim quatro rins. Se estamos a falar com três pessoas, eu e mais três, é simples. É só fazer as contas. 2, 4, 6, 8 rins. Quatro pessoas têm 8 rins. Quatro pessoas têm 4 fígados. E assim sucessivamente. Então a gente começa a entender que se eu argumentar de uma forma coerente, eu consigo entender a frase de início, de imediato. Por que isso acontece? Porque as pessoas não estão acostumadas a raciocinar. E essa é uma grande deficiência que a maioria leva para a vida, porque não olha simplesmente o que um processo que lá está escrito. Ou seja, existem interpretações, linhas de interpretação, correntes de interpretação. Existe a literal, existe a teleológica, ou seja, a distância,
existe a sistêmica, que é a mais atual aí hoje em dia, salvo engano, em que eu vou olhar uma análise como um todo, do início, meio e fim. Ora, eu não tenho que perceber, então, o que existe nesse processo. Eu devo, então, criar dentro desse processo dissertativo como que eu posso simplesmente argumentar de forma mais detida. Isso vale para o TCC, para a MTC e para a técnica de redação. Essas três disciplinas, creiam-me, estão interligadas. Portanto, eu falo em disciplinariedade, certo? Eu falo em interdisciplinariedade. E se eu falo em interdisciplinariedade, é sinal mais do que claro que essas três disciplinas se interrelacionam. As palavras não são criadas à toa, não são desenvolvidas à toa. Elas têm todo um perfil, toda uma estratégia que, se eu sei operar com essa estratégia, eu simplesmente ganho a linha de argumentação. Eu seduzo a atenção do leitor ou da leitora. Fica claro até aqui? Beleza, então. Ora, não adianta nada, por certo, eu olhar um TCC e simplesmente ver que existem apenas dados objetivos se não há criação em cima. E aí a gente começa a fazer a grande divisão que existe. Por que eu não posso narrar? Porque na narração eu tenho plena liberdade de criação. Plena. Posso usar a primeira pessoa do singular para contar, inclusive, um conto, uma história. Por quê? Porque eu posso. A técnica de redação me permite que eu, na narração, utilize todas as formas viáveis para que eu possa simplesmente construir a minha linha de raciocínio da forma que eu quiser. Daí existir na técnica de redação exemplos, são só exemplos, eu não vou citar todos, o leitor, o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história toda, características físicas, pessoais, psicológicas, inclusive, de todos os personagens. Ora, não adianta, então, aqui chover no molhado, como dizem as pessoas. Por quê? Porque eu devo conhecer narração? Devo. Devo conhecer dissertação? Devo. Para saber o que eu não posso usar na dissertação. É claro entender esse processo. É claro por quê? Porque as pessoas têm a franca mania em ignorar processos. E se existe uma regra, siga essa regra. É tão fácil de ficar entendido isso que as pessoas acham que isso às vezes é um truísmo. O que é um truísmo? É uma verdade tão evidente que precisa ser anunciada. Ora, se precisa ser anunciada, eu começo a olhar então e a perceber que a análise feita deverá conduzir a pessoa a algum lugar. E conduzir a pessoa, o leitor ou leitora, não é tarefa fácil. Porque na dissertação eu vou ser o máximo objetivo. Vejam, eu não ficarei limitado em questões. Eu não ficarei prostrado em situações, em argumentações, refém de uma precária argumentação. Não, eu vou criar em cima. Eu posso, inclusive, dar ênfase. Exemplo, a logística verde, ela simplesmente preocupa-se com o meio ambiente. Nesse sentido, todas as questões ambientais, vírgula, fortes por excelência, ponto de exclamação, vírgula, deverão ser analisadas pelas mais diversas organizações do setor, ponto. Fortes por excelência, ponto de exclamação. Na frase, no meio desta frase, encaminhando-se para o final, eu estou dando ênfase, eu estou informando o que está acontecendo com o meu trabalho. Ora, o trabalho dessa equipe, portanto, porcaria de óculos, o trabalho dessa equipe, portanto, é olhar esse processo, é saber como eu poderei me guiar em toda uma estrutura. Ora, se eu consigo analisar a estrutura sem deixar que a subjetividade
invada a dissertação, eu caminho para a objetividade como mecanismo de exclusão. Isso é simples de ser entendido. Exemplo, imaginem que eu escreva assim. Nós achamos que a logística reversa não serve para muita coisa. Até porque as empresas não cumprem mesmo os seus todos os mandamentos legais. Ponto. Será que isso gera confiabilidade, uma afirmação dessa? Não gera, porque a expressão acho denota subjetividade e gagueira é fogo. E a subjetividade, ela é inimiga mortal da dissertação. Eu devo ser contundente nas argumentações, eu devo conduzir a argumentação. E se eu conduzo a argumentação, seja em MTC, TR, técnica de redação, ou TCC, trabalho de conclusão de curso, nada melhor do que dissertar. Dissertar não é um bicho de 7 cabeças. Eu simplesmente uso princípios específicos, como a primeira pessoa do plural, nós, ou a forma impessoal, onde o sujeito é inexistente na forma impessoal. Mas, na primeira pessoa do plural, o sujeito é oculto. Então eu tenho que ter a mínima noção do que é um sujeito inexistente, que é aquele que não aparece na frase em nenhum momento, e o que é um sujeito oculto, que ele, de forma, como o próprio nome revela, oculto, não quer aparecer na frase. Por quê? Porque não há motivo para ele assim aparecer. Então, é simples. Pessoal que está elaborando o TCC, percebam essa realidade o quanto antes. Porque quanto mais eu entendo sobre dissertação e narração, eu consigo separar perfeitamente quando eu devo ser objetivo e quando eu devo ser menos formal, menos dissertativo, ou seja, narrativo. Só que em uma dissertação, em um TCC, eu jamais querei narrar, contar uma história. Quem conta a história geralmente são pessoas idosas, porque elas têm uma maior facilidade para o conto. Então elas contam assim: ah, minha infância era tão boa, eu lembro disso, patinhos pela lagoa, os cachorrinhos brincando, enfim. Conta com um amor tal, com uma gama de emoção tal, o que eu afasto de plano, onde na dissertação contam com um amor tal, com um sentimento tal, que cativam a atenção. Então, se cativam a atenção, é sinal mais do que claro que eu não estou sendo objetivo, estou sim sendo subjetivo, porque estou jogando a emoção a toda hora. E, contrariamente, quando se fala em TCC, eu serei o quê? Objetivo a todo o momento, a todo o instante. E se eu vou ser objetivo a todo o instante, eu devo saber conduzir a linha de argumentação. Se não, é como diz o Tropa de Elite, né? Ciente, Carvalho, vai dar merda. E creiam-me, não vai sair legal a argumentação. Por quê? Porque a pessoa fica refém de um processo chamado achismo. E o achismo corrói a argumentação, faz com que ela fique fragilizada. Se eu jogo um achismo na narração, isso é permitido, porque eu estou falando, olha, eu não tenho muita certeza, mas eu conduzo a história mesmo assim. Na dissertação, portanto, eu não posso fazer esse tipo de desenvolvimento, porque é dar um tiro no próprio pé. Tudo bem? Um forte abraço, pimpolhos e pimpolhas. Espero que tenham gostado deste vídeo aula, criado de forma inaugural aqui no YouTube, tá? Pimpolhos e pimpolhas, beijo. E não se esqueça, acesse o YouTube, vai, e sai pra lá de acho, oi! Beijo, pessoal, forte abraço.